Plano de Estudo Doutorado 3. Arte, Ciência e Literatura do século XIX. Revolução Industrial, um marco, do início do século XIX que causou a ascensão de diversas áreas do conhecimento, ou seja, as linguagens artísticas tiveram uma grande ascensão nesse período. Aqui nós temos a organização e a sistematização das diversas áreas de um conhecimento ocidental, ou seja, foi de lá que surgem as novas visões de mundo, né? Nós vamos ter nesse período a criação de escolas politécnicas, o surgimento de museus, né? E também as sociedades científicas em voga. Aqui nós também temos uma esfera artística mais aguçada, ou seja, ela foi afetada pelo individualismo, né? E o ritmo frenético desses ambientes urbanos, ou seja, a Revolução Industrial trouxe esse andamento, né, desenvolvido e mais aguçado para a sociedade em si, ou seja, trouxe a criação de novos movimentos sociais e artísticos também. Em relação ao romantismo, à pintura do romantismo, nós vamos ter algumas características entre as mudanças da sociedade, né, industrial e a busca pelo refúgio de uma vida próxima à natureza, ou seja, a exaltação dos sentimentos amorosos. Aqui no romantismo, nós podemos citar também que essa via de diálogo foi muito aguçada entre a arte e a literatura, ou seja, né, tivemos aqui a representação do drama e a opressão dessas camadas mais populares, né? Então, aqui nós vamos ter a representação fiel do que alguns desses movimentos particularmente queriam mostrar nesse período. Bom, em relação ao parnasianismo, nós vamos ter uma concepção de elogio ao que era belo, né? Considerava-se que essa arte seria um campo mais autônomo, mas que não deveria discutir as relações humanas, né? Então, diferente do naturalismo e do realismo, que valorizavam exatamente essas contradições humanas, as questões sociais, políticas e também econômicas. Então, nesse período aqui do naturalismo e realismo, vai estabelecer, né, uma literatura enganjada em relação à discussão, né, do pensamento humano, ou seja, ele sofre as influências das condições sociais daquele período. E em relação ao cinema, considerada a sétima arte, ela surgiu entre o século XIX e o século XX, influenciada pela Revolução Industrial, né? Nós vamos ter aqui essas influências também devido à cultura de massa, né? Ao consumo exacerbado, ao consumismo em alta escala, tá? E essa transformação no campo das artes, ela se deu de fato, né? Pela influência dos irmãos Lumière, né? Isso aconteceu na França e revolucionou para o mundo inteiro, exatamente porque era uma arte considerada, né, inovadora. E eles tinham receio que o cinema fosse substituir as pinturas, né, e várias outras artes que vinham sendo elaboradas por artistas daquele período. Então, a criação do cinema trouxe, de fato, a criação dessas mídias audiovisuais, ou seja, um conjunto de elementos que são utilizados, né, hoje em dia, no século XXI, muito mais do que nesse período que surgiu. Então, hoje, nós temos, não é que nós temos a substituição, mas nós temos a complementação das artes, né, do século XXI. Em relação à resolução das atividades, referente à semana 1, consta na página 163. Qualquer dúvida, estou à disposição.